A Agricultura BR está de volta ao vivo para todo o Brasil. Por aqui é hora de entrevista, uma importante, especial entrevista que a gente recebe no estúdio no dia de hoje. É de uma personalidade do agronegócio brasileiro envolvida no setor de comunicação, marketing em geral. Exatamente, Juliana. Nós vamos receber hoje aqui, já está aqui conosco, José Luiz Tejon, ele que é conhecido pelo marketing, pela comunicação, pela liderança, superação também. É a entrevista de hoje aqui no Agricultura BR. Ele está aqui conosco, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, aqui no canal do Boi. Já conhecia Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Boa tarde, já conheço de muito tempo, né? Comecei nessa atividade do agro lá pelos anos 70, então já andei bastante por aqui. E como mudamos, né? Como o Brasil mudou nesses 30 anos. Então, João, eu vou começar. Você tem uma história fantástica de superação e também de trabalho com as artes também, mas eu vou começar fazendo uma pergunta que um produtor rural tinha me questionado há algum tempo a respeito da atividade de marketing, da comunicação. Quando a gente fala do agronegócio, aonde que falta marketing? É na cadeia produtiva, é no complexo, é no sistema todo? Será que o produtor tem como desenvolver, trabalhar com marketing também? Bom, sim. A originação de onde vem e de onde passará a vir o produto agropecuário, no caso a carne, é de uma importância muito grande na percepção do cliente final, do consumidor final. Então você já vê redes de supermercados, você vê lanchonetes internacionais, você vê uma grande preocupação de todo esse pessoal com a originação. Então, antigamente, de onde vinha o café, de onde viesse a soja, o milho, o frango, o porco, o boi, o leite, ninguém se preocupava. Agora passa a se preocupar e a tecnologia e os sensores começam a revelar. Então você começa a ter ações, investimentos e preocupações na orquestração da cadeia produtiva. Porque agronegócio não é só pecuária, agronegócio não é só produto veterinário, agronegócio não é só o frigorífico, agronegócio não é só o supermercado. Agronegócio é uma organização como uma corrente em que todos os seus elos devem estar contratados, cooptados e coordenados. Quando um elo dessa corrente falha, quebra, você prejudica toda a corrente. Então, quando você tem uma falha grande, por exemplo, num frigorífico, você prejudica extraordinariamente o pecuarista e o consumidor. Quando você tem uma falha, algum problema na tecnologia, você prejudica o frigorífico, prejudica o consumidor. Então, o sistema da tecnologia, da produção, o setor financeiro, seguro, o processamento, o transporte, toda esta cadeia, se ela não estiver organizada, você fica sujeito aos fatores da sorte e do azar. Então, agribusiness significa organização da cadeia produtiva. E dentro disto, tem o marketing, que é trabalhar a percepção das pessoas. Porque não existe realidade, existe aquilo que as pessoas percebem. E com relação à carne vermelha, à carne bovina, recado que eu quero deixar aqui para as entidades produtoras e para os criadores e os produtores, porque eles têm sim, nas suas associações, que cada vez mais serem os grandes, na minha opinião, comandantes dessa preocupação, porque eles fazem a originação. É eles que geram tudo aquilo que vai acontecer da porteira para frente das suas fazendas. Portanto, eu diria que os produtores, as produtoras, porque tem muitas mulheres vindo para este empreendedorismo também, precisam cuidar de uma angulação que é a saúde. Nós estamos falando muito, no caso da pecuária de corte, em gourmet, em fashion, em especial, uma série de coisas assim. Que traz, né? Que é muito bonito, precisa, mas não pode esquecer de promover a saúde. No passado, os pais obrigavam os filhos a comer um bifinho todo dia, e você ainda tinha que comer uma vez por semana um bife de fígado. Essa era a parte mais terrível para a da sua dieta. saúde.
para a sua saúde. Isto era saúde. O tempo passou e a carne vermelha, que era uma carne consumida todos os dias, um bifinho, por causa da saúde, virou hoje mais um produto de final de semana. Mais um produto só do churrasco, só do momento especial. Momento de lazer. Momento de lazer. E quem substituiu o dia a dia da proteína animal foi o frango, que entrou no dia a dia. Vem aí a competição com o pescado, com o peixe, tem o suíno. Portanto, eu creio que, do ponto de vista de marketing da carne vermelha, está faltando uma ênfase muito grande na apresentação do que a carne significa para a saúde humana. Porque agronegócio será cada vez mais sinônimo de saúde humana. A gente fala muito da saúde animal, que é muito importante, falamos da saúde vegetal, que é muito importante, e não estamos falando da saúde humana. E o ser humano, cada vez mais, será orientado por um conceito de alimentação que tem a ver com saúde. Tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, mas saúde. Portanto, pecuaristas, muita atenção em não parar de vender saúde humana quando estão vendendo um pedaço, seja de qual corte que seja. E, inclusive, está havendo uma percepção de que a carne vermelha é cara. Quando abandonamos uma série de receitas com carnes bovinas que não são caras e que os nossos antepassados faziam. Você deixou de saber preparar um corte de dianteiro, por exemplo? Deixamos de fazer isso. E eu sinto é que acabamos endossando. É legal, special, cortes, ok. As embalagens, maravilha, tudo isso tem que haver. Não é porque você, comparando, faz uma linha de cafés especiais, para dar uma comparação, special coffees, né? Cafés caros, especiais, não é porque você faz cafés especiais que você deixa de promover a capilaridade do cafezinho que você pode encontrar em qualquer barzinho de qualquer canto do país. Então você tem o café especial, maravilhoso, mas você tem o cafezinho em tudo que é lugar, em qualquer canto. Até porque na produção o cafezal vai produzir café de peneira menor e café de peneira maior. Exatamente. Vamos para a carne. Não é porque você faz os cortes especiais, você faz um cruzamento industrial, um produto extraordinário do ponto de vista de gorduras adequadas, enfim, não é porque você faz isso que você pode parar de promover o consumo popular da carne bovina. Porque senão ela vai ficando como uma imagem de uma carne só de momentos especiais. De um produto elitizado. Elitizado e mais, que é caro. Quando você pode fazer pratos e receitas de carnes mais baratas, bovinas, com extraordinário vigor, com extraordinária contribuição proteica, vitamínica e nutritiva, e que nós fomos aí esquecendo. Portanto, quando falamos de marketing, falamos de educação do cliente. Então, marketing significa educação constante e permanente do cliente. E a carne vermelha, me parece que está precisando reenfatizar a importância dela para a saúde humana. João, essa questão da carne vermelha, aí quem tem o hábito, né, de consumo, de ter esse consumo mais regular da carne, ele sabe daquilo que é necessário. Por exemplo, atletas não ficam sem consumir carne vermelha. Você precisa disso para ter um bom desempenho. Falando do marketing da carne, você tocou num ponto muito importante, né, de ser necessário voltar a se falar do bem-estar que ela traz para a saúde humana. Ela também ajuda e aí, falando do produtor rural, que muitas vezes, frente aos demais segmentos da sociedade, é visto como alguma coisa fora como se não fosse um trabalhador, como se não fosse um empresário, e muitas vezes nós vemos a sociedade, a parte dela, os segmentos, se posicionando contra o produtor rural. O produtor rural, às vezes, fica numa certa dificuldade. Como que poderia ser trabalhado o marketing? A gente tem visto algumas iniciativas importantes, inclusive de grandes redes de televisão, vou até falar o nome, a Globo faz um trabalho interessante, o Agrotech, temos as emissoras especializadas, né, os mecanismos, mas isso chega pouco ainda à grande parte da população. Esse cenário, ele pode mudar? Ele já mudou. Esse cenário com essa característica
ele era um cenário de 10 anos atrás. A mudança que aconteceu no país nos últimos 10 anos, mais veementemente, foi tão grande que o agronegócio transformou hoje num grande orgulho do brasileiro. Por quê? Ele começou a aparecer não só pelas campanhas que você menciona, mas ele começou a aparecer no jornalismo brasileiro, no dia a dia do brasileiro, com notícias em grande parte positivas. Né? Contribuição para a diminuição da inflação. O brasileiro aqui não tem um problema de abastecimento de comida. O brasileiro não sabe o que é faltar comida. Os êxitos no balanço, na balança de pagamentos do país. Mais do que isso, as pessoas das grandes cidades, a grande maioria delas tem parentes no interior. Então, quando você vai visitar um parente no sul do Piauí, no oeste da Bahia, em Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, quando você vai ao interior, você vê um interior rico. O interior brasileiro tem cidades no interior brasileiro que crescem na mesma proporção do que a China cresce. Então, quando essas pessoas também interagindo e com a mídia mais fácil, a locomoção hoje é muito mais fácil, as pessoas veem também este Brasil novo, que é o Brasil do interior, o interiorzão brasileiro. É um novo país. Um novo país, notícias sobre o agronegócio, do ponto de vista de importância para a economia, importância para... A única coisa que não permitiu que o Brasil afundasse, isto hoje todo mundo diz o tempo inteiro, falamos isso. As nossas crises, os nossos problemas, eles aparecem também. O cidadão da cidade não tem uma noção, ele não foi educado para isso, para compreender aspectos de sustentabilidade, aspectos sobre defensivos agrícolas, aspectos que envolvem antibióticos. Na cabeça dele isso não está lá trabalhado, não foi educado. Agora, hoje, nas grandes cidades brasileiras, existe uma compreensão de que o agronegócio é a coisa mais importante que tem no país e que é um orgulho do brasileiro. Como a Petrobras foi um dia, o orgulho do brasileiro, foi desmontada, infelizmente, tomara que se recupere. Hoje, o agronegócio, para o cidadão urbano, é o que significa este país, é o orgulho brasileiro. Então, nós temos que tomar cuidado com algumas generalizações de que não gostam da gente. Não é verdade. Sempre vai ter um tolo, vai ter um idiota, vai ter, que fala besteira. Aí você pega esse camarada e generaliza como sendo a voz da opinião pública. Não é. A opinião pública tem hoje no Brasil, e a gente tem pesquisas recentes realizadas nas grandes cidades brasileiras, em que o agronegócio é visto, sim, como muito importante para o país. E uma última pesquisa que foi realizada agora, há 2 meses atrás, por uma companhia, Plant Project, em que pesquisava e perguntava se os próximos candidatos à presidência da República deveriam ter ou não um compromisso de colocar o Brasil como o maior país do mundo no agronegócio, e praticamente 90% dos respondentes disseram que sim. Então, eu diria que é o nosso... o grande talento brasileiro. O grande talento brasileiro é o agribusiness, é o agronegócio, é o grande talento. E não é porque a gente está falando aqui, porque a gente gosta. Isso é o que foi o resultado desses últimos 20 anos, desses últimos 30 anos de gigantesca mudança, quando lá no 1980 produzíamos 50 milhões de toneladas, hoje 240, uma revolução gigantesca nas proteínas, em todas elas, e fica aqui também um desafio para o pecuarista. O pecuarista que vai aos próximos 10 anos, ele vai ter que mudar, ele vai ter que adotar conhecimentos, tecnologia, fazer sucessão, ser um articulador das suas entidades, do seu associativismo e até pensar, por que não, cooperativa. Por que não existem cooperativas na pecuária de corte? E a cooperativa, o cooperativismo... Esse é um questionamento já que já vem de um tempo, né? Cooperando ficaria muito mais... O cooperativismo é um fundamento importantíssimo para o futuro de qualquer operação
no agronegócio e importantíssimo para qualquer país que pretende ir ao futuro, porque nós vamos precisar de empreendedorismo. E o empreendedorismo, para dar certo, ele tem que ter educação, tem que ter estudo, tem que ter um sistema. Caso contrário, grande parte das pessoas não conseguem progredir. Então, João, e nesses 30 anos que você está citando, principalmente como a agricultura se desenvolveu, a qualidade da pecuária brasileira também, nascem algumas instituições importantes no país. Uma delas, a Associação Brasileira de Marketing Rural. Você é um dos fundadores, fundou essa instituição e a presidiu. Essas iniciativas hoje, como é que elas têm atuado para fazer com que o agronegócio, né, tivesse, né, essa pontuação hoje mais intensa frente à nação brasileira, frente aos segmentos da sociedade? Foram vozes que se organizaram. A BMRA, que eu fui um fundador, presidi, sou hoje membro do conselho efetivo, e outras entidades, como a BAG, a Associação Brasileira de Agronegócio, entidades outras como a ProSoja, que foi uma entidade de produtores que progrediu de uma maneira extraordinária, a organização das cooperativas, a OCB. Essas entidades, elas passaram a reunir e conjugar linhas de raciocínio. Mas agora nós temos que dar um salto. Eu acho que nós temos muitas entidades que não estão articuladas entre si. Então você tem muitas vozes e muita dispersão. Então, o que, na minha opinião, hoje seria importantíssimo para o Brasil... Seria um alinhamento de forças? Um alinhamento, uma liderança, uma voz comum. Você não precisa ter uma voz comum de 100 itens, mas uma voz comum de 20 aspectos que todas as entidades, que todo o agronegócio brasileiro precise. Uma voz comum. E essa voz comum deveria ser trabalhada num alinhamento e inclusive escolhendo um porta-voz disso, um porta-voz que representasse essa voz comum de todas as entidades, dos interesses do leite, dos interesses da pecuária, do milho, da soja, do arroz, do trigo, das frutas, porque vamos encontrar 20 aspectos que são fundamentais para o êxito de todas essas cadeias produtivas. Então, é necessário que haja essa organização, este alinhamento das entidades. Caso contrário, cada um fala na sua entidade, não fala com a outra entidade, e você tem uma verdadeira torre de Babel nesse sentido. E outra coisa que seria muito importante é que, definitivamente, as confederações nacionais empresariais têm que assumir um papel de cidadania neste país. A Confederação Nacional da Agropecuária, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional do Serviço, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a Confederação Nacional do Transporte, a Confederação Nacional do Cooperativismo, pelo menos estas confederações deveriam, numa crise que nós vivemos, política e de uma desorganização do legislativo, do executivo, na briga com o judiciário, não dá para ficar esperando pelo presidente da República. Não dá para ficar esperando pelo deputado, não dá para ficar esperando pelo senador, não dá para ficar esperando pelo juiz. Isto me parece uma ausência completa de uma responsabilidade perante o Brasil. Então, enquanto estas coisas vão se alinhando e vão progredindo, o legislativo, o executivo, o judiciário, que são os três poderes, enquanto estes três poderes vão pensando em como eles se reorganizam para o futuro dentro da democracia, nós precisávamos, nesse instante, de uma orquestração das confederações nacionais empresariais que deveriam se reunir e tratar de um projeto para o Brasil numa visão de cadeia produtiva. Porque quando falamos do agronegócio, nós estamos falando da indústria, do comércio, do serviço, do transporte, da cooperativa, do sistema financeiro, estamos falando de todos estes blocos. Então, o lugar em que nós deveríamos ter um fórum para sair dali uma proposta brasileira de nação nas principais cadeias produtivas brasileiras, envolvendo sustentabilidade, envolvendo o lado humano, envolvendo o lado dos trabalhadores, toda essa preocupação com a responsabilidade social também, seria, por que não, dos presidentes das confederações nacionais empresariais que deveriam estar reunidos
para uma articulação e um alinhamento para uma voz brasileira, independente dos três poderes, legislativo, executivo e do judiciário. E que este poder da sociedade civil organizada se acoplasse aos outros três poderes de uma maneira muito mais cidadã, civilizada e com uma visão de longo prazo para o país. E está na hora, principalmente. Está na hora da sociedade civil organizada aparecer para o jogo e parar de ficar ajoelhada, rezando e cá entre nós, discutindo se o novo presidente é o Bolsonaro, se o novo presidente vai ser o Lula, se o novo presidente vai ser a Marina, se o novo presidente vai ser o Ciro, vai ser o Dória, vai ser o Alckmin. Isto me parece que continue, mas a sociedade civil organizada precisava participar de uma maneira muito mais consciente. Grande oportunidade que eu vejo para o país se isto acontecer. Estávamos falando a respeito de uma coordenação, planejamento muito mais amplo. Na verdade, a questão do planejamento, Tejão, é algo que falta para as instituições brasileiras e, infelizmente, é uma característica. A falta dele é uma característica da sociedade nacional. Você estava falando a respeito dessa questão de ter um discurso único, mas voltado para um desenvolvimento, para o desempenho. Quais seriam essas pontuações, principalmente nesses setores que temos para a representação agro? Nossas associações, que falávamos há pouco, né? Temos muitas, às vezes temos até demais. Então, temos muitas associações, todo dia alguém também inventa uma nova e a gente acaba não tendo um alinhamento de um planejamento que estas entidades representativas, no caso, do empresariado, do empreendedor, poderiam e deveriam articular de uma maneira conjunta. Então, terminam muito fazendo um trabalho voltado a um interesse mais do seu particular elo na cadeia produtiva, sem a compreensão do todo. E, às vezes, resolvem problemas a curto prazo, mas terminam por criar um grande problema a longo prazo. Parece fundamento do curso de economia, né? Para cada problema resolvido, você cria mais dois. Criam uma benesse para si agora, mas essa benesse acaba criando um buraco lá na frente. E esse tipo de coisa é algo muito complicado no mundo hoje, porque o mundo está muito complexo, muito veloz, e se você não fizer a gestão, a administração, todos os fatores incontroláveis, a incerteza do planeta, um maluco lá aperta um botão lá, ou seja, o mundo está cheio de incertezas. Se você não organizar ao máximo o que pode ser organizado no seu ambiente, você sofre muito com essas intempéries globais e internacionais. Então você, hoje, um presidente da República está condenado a fazer a gestão do seu país. E para fazer a gestão do seu país, não é fazer aquilo que as pressões que aparecem ali ao seu lado desejam, porque ele vai cometer falhas de longo prazo. Nesse sentido, eu diria que o meu sonho seria que nós tivéssemos, por exemplo, um presidente novo, nosso modelo é um modelo presidencialista, e que este presidente convocasse imediatamente as confederações nacionais empresariais, que são 10. Não é tão difícil assim reunir 10 presidentes das 10 confederações nacionais empresariais, tem mais 2, 12, que significa todo o PIB do país. Convocassem ali junto uma OAB, convocasse junto, idealmente, representante dos trabalhadores. Se tivesse ao lado de um presidente 20 pessoas, 25 pessoas com representatividade legítima da sociedade civil organizada, como um efetivo conselho de planejamento, de organização do que o país precisa, e que isto fosse comunicado intensamente para a sociedade conhecer estas coisas, nós diminuiríamos consideravelmente os obstáculos que nós temos para realizar logística, para realizar linha de trem, para acabar com esta política de partidos que tomam conta de organizações do país, como o Porto de Santos, esta coisa incrível. Alguém toma conta do SEASA, do sistema do CEAGESP,
Está sob, de certo modo, um guarda-chuva de um partido político. Um guarda-chuva de facções. Este modelo, ele não permite que o país progrida na velocidade que ele pode progredir. E isso causa desgraças, sofrimentos, muita gente que não consegue ir ao futuro por causa desta ignorância da necessidade desta orquestração. Agora, eu não esperaria isto como brasileiro hoje, eu não poderia esperar isto parado de que isto surja exclusivamente do governo. Eu preciso passar a cobrar a sociedade civil organizada. E ela existe, ela está aí, ela tem forma, ela tem estrutura e, novamente, eu volto ao tema. As 10 confederações nacionais empresariais do país têm porte, têm tamanho, têm recursos humanos, têm cérebros brilhantes ali e deveriam, reunidos, nos ajudar num projeto, num planejamento. Algumas cidades brasileiras, eu começo a prestar atenção, tem isso. Cidade de Maringá. Cidade de Maringá tem um grupo de gestão da sociedade civil que, junto com a prefeitura, dirigem a cidade. Cidade de Caçador, que eu tive outro dia, Santa Catarina, também tem isso. Então você começa a ver que este modelo ocorre em alguns municípios, onde você tem uma liderança bem intencionada, uma liderança correta. E como ocorre em alguns municípios, por que não acontecer? Não são pessoas notáveis, são instituições notáveis para fazer essa gestão. As instituições estão ali, sindicato, associação de comércio e indústria da cidade, o pessoal da universidade, o pessoal do judiciário. Você reúne ali um grupo de seres humanos que representam a sociedade e juntos eles trabalham em prol do município. João, essa questão, eu vou falar especificamente do empresário rural, né, e ele é representado, no caso, pela CNA. Tivemos durante esse ano de 2017, né, e isso pode ser um fruto também dessa questão do discurso, desse planejamento ou dessa organização que às vezes não ocorre da maneira como poderia ser. Foi questionada, tem sido questionada principalmente por conta de imposto. No Mato Grosso, até transmitimos alguns eventos como esse, teve eventos, né, movimentos em relação à CNA, no caso, que é a Confederação Nacional da Agricultura. Esse passo evitaria esse tipo de questionamento para essa? Porque está acontecendo com o empresário rural, mas poderia acontecer com qualquer outro. Olha, a sua pergunta, do ponto de vista estratégico, é muito rica. Porque como você acaba não tendo essas confederações nacionais empresariais, com uma força grande de representação, ao longo do tempo, para fazer o seu trabalho, elas vão se juntando e se cooptando a Brasília. Então elas terminam sendo muito mais influenciadas por Brasília do que pela massa. Por quem ela representa. E isso dá para entender. Se você estivesse lá, tendo que conversar com o senador, tendo que conversar com o deputado, tendo que ir no ministério, você vai convivendo ali, você vai ficando muito mais dominado por aquele ambiente. Isso em vendas acontece também. Você tem um vendedor e ele passa lá 20 anos trabalhando lá no Triângulo Mineiro. Ele fica muito mais dominado pelos clientes do Triângulo Mineiro do que pela empresa que ele representa. Dá para entender, isto é humano. Então, esta mudança seria uma mudança de entender assim, nós temos um agronegócio no campo, por exemplo, tão grande, tão gigantesco, tão importante, que não faz sentido algum ele ficar de joelhos perante o legislativo, ele ficar de joelhos perante o executivo, ele ficar de joelhos perante um sistema, porque ele é muito maior do que isto. Para que a gente possa avançar nesse sentido, esta sociedade civil, independente de quem é o presidente, de quem é quem que seja, e tem gente bem intencionada no Senado, na Câmara, no Ministério, tem gente bem intencionada,
Não falo disso. Falo como um modelo estratégico. Este modelo estratégico, para ir ao futuro, ele tem que representar, do ponto de vista do que tem que ser feito de investimentos, do que tem que ser feito de políticas internacionais, de acesso ao comércio, o que tem que ser feito na cadeia tributária, o que tem que ser feito do ponto de vista de ciência, de tecnologia, para que uma cadeia produtiva brasileira possa ser competitiva e atender o mundo. Esta organização tem que sair de uma entidade, de uma organização que represente tudo isto. E levar isto, e não é que ser contra governos, estar junto com o governo. Mas, além de estar junto com o governo, isso tem que ser comunicado e transmitido através de todos os meios de comunicação, para que a sociedade seja educada de que temos um projeto, temos um plano e quais são os empecilhos que passam a acontecer para que este progresso ocorra. Isso tem que ser, então, alvo do mundo do marketing, do mundo da comunicação. E também tem uma Confederação Nacional Empresarial da Comunicação Social. Também existe. Então, o que eu estou compreendendo aqui, como um brasileiro, é que não é tão difícil. Você tem 10. Será que é tão difícil assim fazer com que estas 10 possam conversar juntas? Agora, a tua pergunta é importante. Se eu vivo de joelhos perante Brasília, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, eu termino, às vezes, por fazer coisas que geram esse exemplo que você mencionou. Acaba sendo questionado pela sua base. E aí você passa a ter uma distância maior ainda de representatividade, de legitimidade, independente da qualidade humana das pessoas que lá estão, que eu admiro, inclusive, pessoas de valor. Ou seja, a estratégia precisa partir doravante, no mundo e no Brasil, de uma sociedade civil organizada. Esta sociedade civil organizada com representação legítima tem que atuar em paralelo a governo, junto com o governo. E não podemos mais, como brasileiros, ficar de joelhos perante uma Câmara, com todo o respeito às pessoas corretas que lá tem. E quando você vai conversar com um deputado íntegro, um brasileiro, um senador, uma pessoa dessa, eles reclamam. Eles reclamam da distância que a sociedade civil organizada tem deles. Os bons políticos brasileiros têm consciência de que para fazer um país que vá à frente, ao futuro, precisa ter muito mais sociedade civil organizada ao lado deles. E não ficarem também com vozes distintas, uma torre de Babel, ninguém fala uma coisa, outro fala outra, e nós temos que ter projeto. Não podemos ir lá pedir. Eu acho que esse mundo acabou. Então, João, vou até pedir desculpa, fazer uma analogia com uma das suas publicações, né? Guerreiros não nascem prontos, é o nome do título. Um país também não nasce pronto, né? Ele tem que ser formado e formado por todos os segmentos. Ninguém nasce pronto, nós somos aprendizes eternos e, nesse sentido, eu queria deixar uma mensagem aqui de esperança realista. Aliás, Ariano Suassuna, né? um nobre intelectual, ele dizia: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo. E ele se considerava um realista esperançoso. E é assim que me considero, eu acho que é assim que todo brasileiro, neste final de ano, vamos para o próximo ano, tem que se sentir. Porque com todos os problemas, com todas as crises, e no campo da pecuária, haja crise, carne fraca, vacina aftosa, delação, o diabo, com tudo isto, nós conseguimos estar aqui, superando, aprendendo, crescendo. Sobrevivemos ao ano mais louco da pecuária. Pois é, então com tudo isso, nós somos um país forte, um país maravilhoso, com todos esses dramas, continuamos entre os 10 maiores economias do mundo, respeitadíssimos no agronegócio, com todos esses nossos problemas. Então, eu diria que, como realista esperançoso, que este desmanche que o sistema que nos trouxe até aqui agora apresenta, que esse desmanche sirva para a gente construir o novo. O novo é respeito às instituições democráticas, respeito às eleições, respeito à democracia, respeito aos 3 poderes, mas está na hora do 4º poder. A sociedade civil organizada, independente e, idealmente, cooperativamente com os outros 3 poderes do país.
e essa é a essência que deve ser de um país. Tejão, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. A gente dava para conversar muito mais nessa entrevista, mas vamos ter que deixar para uma outra oportunidade. Obrigado por você ter vindo até aqui no Canal do Boi. Ele que vai estar hoje num evento da ProSoja MS, parceira aqui do Canal do Boi, falando sobre educação, falando para exatamente acadêmicos das universidades do Os Mato Grosso do jovens. Sul. E parabéns ao produtor, parabéns a você, produtor, que é um exemplo de trabalho maravilhoso no país.